Fala pessoal, beleza? Então, dando sequência aqui para o nosso mini curso sobre a causalidade das crises econômicas, hoje a gente chega na nossa aula 8. Vamos continuar então essa discussão aqui sobre as diferentes escolas, né? Diferentes conjuntos de autores, né? Que eu estou reunindo, chamando de escolas, e que, portanto, apresentam, né, diferentes explicações para a causalidade das crises, né? Já falamos um pouquinho sobre a história da malocação de recursos, sobre a financiarização. Na aula passada falamos sobre o pessoal ali da Profit Squeeze, né, teoria do esmagamento dos lucros, também sobre o pessoal do subconsumo, aí amarramos um ramo lá do pessoal do subconsumo com da financiarização, e aí hoje a gente vai falar especificamente sobre o Robert Brenner. O Robert Brenner é um cara que eu acho muito interessante, é um cara assim que eu tenho algumas discordâncias bem marcantes, né, quanto a ele, mas inclusive talvez o cara que eu tenha discordâncias, mas com mais respeito. Eu acho um cara interessantíssimo. E aí até por isso eu decidi fazer uma aula exclusiva sobre o Robert Brenner. A ideia inicial era até fazer uma comparação dele com aquela posição do mesário, sabe, da taxa decrescente de utilização. Que quem conhece vai ver que tem algumas proximidades ali. Eles estão falando de coisas parecidas, embora em termos bastante diferentes. Mas, como eu achei que essa aula aqui eu tive que fazer até bem correndo, pode até ser que a qualidade fique um pouquinho prejudicada, mas aí até por causa disso eu preferi só focar no Brenner para poder trazer os argumentos, marcar bem os argumentos dele, que é um cara muito interessante. E aí, e sobre o Mesaros, eu vou fechar o mini curso comparando, né, uma história de crises cíclicas com crises estruturais, e ali então eu vou conseguir fazer referência ao Mesaros, e aí eu posso trazer alguma coisinha ou outra aqui que eu gostaria de ter falado dele aqui, mas acabei optando por deixar de fora para poder focar só no Robert Brenner. Bom, então vamos lá. Aqui, hoje especificamente, né, o Robert Brenner ele tem um tratamento bastante diferente dos outros autores que eu trouxe, porque ele é o cara mais digamos assim, não numa linguagem muito. Não estou querendo fazer uma crítica a ele, mas ele é o mais empírico, né, dos autores que eu estou tratando aqui. É até uma qualidade dele em vários sentidos, né? Então, ele não vai ficar falando muito de crise em geral, ele vai falar de crises específicas. E aqui, principalmente no que eu estou trazendo aqui, ele vai falar, né, que a economia mundial vive um quadro de estagnação desde 1973 e especialmente de forma mais acentuada depois da virada para os anos 2000. E ele vai analisar em grande medida nesse quadro, né, atribuir em grande medida esse quadro, a estagnação das economias avançadas. Porque o que ele argumenta, né? Que desde os anos 70 começa a aparecer um declínio da taxa de lucro. Aqui que eu coloquei, né, como uma taxa de retorno do investimento sobre o capital, né, taxa de lucro, desde o final dos anos 60. E essa queda ela é resultado, né, da intensificação da competição entre as principais economias, né, entre as empresas das principais economias, nesse momento ali, então, principalmente Estados Unidos, Alemanha e Japão. Então, intensifica essa competição. Eu vou discutir aqui logo na sequência, né, porque que isso gera um impulso, né, para superprodução e aumento da capacidade ociosa. Inclusive, aqui com o aumento da capacidade ociosa, é que teria uma proximidade para discutir com o Mesaros lá da taxa decrescente de utilização. Mas, infelizmente, eu vou ter que deixar isso de lado para a gente focar só aqui no Brenner. Mas então, o que ele vai atribuir essa intensificação da competição, esse problema da superprodução, aumento da capacidade ociosa? Eu já até trouxe uma passagem dele aí numa das aulas anteriores, na primeira aula, né, desse bloco aqui sobre as escolas, quando eu estava falando lá do pessoal da financiarização, que ele vai argumentar o seguinte, né? Inclusive, só corrigindo, quando eu estava falando lá do pessoal ali da má alocação de recursos, né, que eu estava mostrando como que há um problema de alocação de recursos independentemente da história da intervenção estatal. Mas porque o que ele vai argumentar, né? Que quando a gente está olhando ali para o capital produtivo, para a dinâmica, né, dos investimentos em fábricas, na produção de mercadorias, os investimentos eles tendem, né, para comprar maquinário, para montar ali uma fábrica
o layout da indústria, você não consegue fazer investimentos, você não consegue montar uma indústria fazendo investimentos pontuais. Primeiro eu compro aqui uma máquina, depois eu compro outra, aí depois eu ligo as duas máquinas. Na verdade, a produção, né, nesse nível, né, da economia contemporânea, né, principalmente quando a gente está falando, né, de fábricas, né, que produzem um sistema de máquinas, né, você não consegue fazer investimentos pontuais. Ou você compra tudo de uma vez, ou você não investe. Então, o que acontece? Imagina que ali, depois da Segunda Guerra Mundial, tem uma onda muito grande de investimento, né? Então, uma série de fábricas, né, foram desativadas durante ali a Segunda Guerra Mundial, ou foram, né, adaptadas para as demandas de guerra. Aí termina a Segunda Guerra Mundial, começa ali uma nova dinâmica de investimento, né? Então as empresas investem de novo, arranjam suas fábricas, né? Então fazem aquele investimento em bloco e ali elas ficam amarradas àquele investimento até que todas aquelas máquinas, né, as principais máquinas, a depreciem, e aí elas têm que fazer um novo investimento para fazer mudanças radicais ali naquele layout. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Que o investimento, portanto, ele é feito em bloco. Você não consegue comprar depois, investi aqui, montei toda aqui a minha fábrica. Você não consegue ir aos poucos depois, atualizando, substituindo uma máquina, substituindo outra, porque vai gerar uma série de problemas de interação entre as máquinas não vão conversar, você não vai conseguir arranjar a produção. E o que acontece? Deixa, portanto, né, essas empresas pioneiras, as que fizeram o primeiro investimento, né, reféns numa situação ali de vulnerabilidade em relação às novas empresas que vão entrando no mercado. Porque imagina, você fez um investimento ali em 1950, então você comprou a tecnologia mais avançada no início, né, dos anos 1950. 10 anos depois, uma empresa japonesa vai entrar nesse mesmo setor. Ela vai comprar tecnologia mais avançada já no início dos anos 1960. E por causa dessa dinâmica que eu acabei de falar, as empresas lá que estão 10 anos, que fizeram investimento 10 anos antes, não vão poder aumentar a sua produtividade para acompanhar essas novas entrantes, essas empresas japonesas. Então, isso deixa, né, as empresas pioneiras nessa situação de vulnerabilidade, né, de defasagem tecnológica. E a forma que elas têm de reagir a isso, né, elas, portanto, elas se tornam menos produtivas que essas empresas que estão entrando depois. Como que elas podem se manter competitivas, né? A única forma que elas têm é diminuindo a taxa de lucro. Elas diminuem a margem de lucro delas, esmaga, os custos delas são maiores. A única forma que ela tem de manter um preço parecido com o das novas entrantes é diminuindo a margem de lucro. Então, isso aqui explica, né, lembra que eu comecei a falar aqui, né, que desse problema aqui de declínio, né, da taxa de retorno do investimento. Ele vai atribuir muito a essa dinâmica, portanto, de que as primeiras empresas, né, ficam reféns dessa dinâmica de ir entrando novas empresas no mercado e você vai tendo que diminuir a sua taxa de lucro. E isso também é ruim, né, para as empresas que estão entrando depois, porque para elas seria muito mais negócio que as empresas, as empresas pioneiras não abaixassem a taxa de lucro delas, que elas aceitassem que elas não têm competência para competir e saíssem do mercado. É mais ou menos aquilo que os liberais vêm argumentar, né? De que você vê que quando você não tem competitividade para se manter no setor, você vai se deslocar para um outro setor onde você é mais competente. Enfim, eu acho que vocês conhecem um pouquinho dessa história, mas nem vou entrar muito nisso. Agora, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu tentei aqui apresentar em termos, né, bem gerais o que o Brenner está falando. Agora, eu vou até o final, né, dessa aula analisando algumas passagens específicas, né, do próprio Brenner, que vocês vão ver bem legal. Ele tem uma linguagem bem fácil, e aí eu vou comentando em cima dos casos que ele vai trazendo ali. Essas primeiras duas passagens aqui, elas são de uma entrevista dele. É o texto mais recente, assim, dos textos que eu peguei aqui, são as passagens até mais recentes, né? E aí veja como que ele vai dar sempre exemplos em casos empíricos, né? Ele vai falar o seguinte: a principal causa, embora não a única, do declínio da taxa de lucro tem sido uma tendência persistente para o excesso de capacidade nas indústrias manufatureiras globais.
O que aconteceu foi que, uma após a outra, novas potências industriais entraram no mercado mundial. Então, no cenário pós-Segunda Guerra Mundial, tinha os Estados Unidos, aí depois vem a Alemanha, depois vem o Japão, depois vem os NICs, depois vem o Nordeste Asiático, depois vem os Tigres, e finalmente, né, vem a China. Essas economias, portanto, de desenvolvimento posterior, produziram os mesmos bens que já estavam sendo produzidos pelos desenvolvedores anteriores, apenas mais baratos, por causa dessa dinâmica que eu falei, incorporando tecnologia mais avançada. O resultado foi uma oferta excessiva em comparação com a demanda, e uma indústria após a outra, e isso forçou a queda dos preços e dessa forma dos lucros. Estou dando sequência exatamente para aquele trecho anterior ali. Eu só dividi aqui para caber aqui na tela. As corporações que experimentaram um aperto em seus lucros, além disso, não abandonaram suas indústrias. Isso aqui que é um negócio interessante que eu ainda não comentei, né? Que eu comecei a fazer menção, mas não avancei, né? As empresas pioneiras que começaram a ver ali que estão ficando tecnologicamente defasadas, não é interessante para elas falar, opa, peraí, tô perdendo, vou aceitar a derrota e vou embora, vou fechar aqui minha fábrica e me dedicar a outra atividade. Elas tentam manter o seu lugar apostando na sua capacidade de inovação, acelerando o investimento em novas tecnologias. Então, quando elas têm essa possibilidade, entraram as novas empresas. Elas se agem, opa, vou ter que mudar radicalmente aqui meu layout, então vou ter que fazer um investimento muito grande. Mas é claro que isso só piora o problema do excesso de capacidade, devido à queda em sua taxa de retorno. Então imagina, aumentou a competição, cai, né, o retorno, e os capitalistas estavam, portanto, obtendo excedentes menores em seus investimentos. Eles, portanto, não tiveram escolha a não ser retardar o crescimento das plantas, equipamentos e empregos. Aqui, essa passagem aqui, né, de uma entrevista, então aqui ele está misturando duas coisas que eu comecei a tratar separado. Então deixa eu separar de novo aqui para vocês. Há duas dinâmicas aqui que ele está misturando, né, na entrevista, mas nos livros dele ele marca bem essa diferença. Primeiro eu sou uma empresa pioneira. Então, vamos tratar assim. As empresas pioneiras são as empresas norte-americanas. Então, uma empresa norte-americana entrou lá em 1950, começou a produzir. Entrou depois uma empresa japonesa lá nos anos... Uma empresa alemã no início dos anos 60 e depois uma empresa japonesa nos anos 1970. Essa empresa norte-americana, a empresa pioneira, ela tem duas opções. Ou ela achata a margem de lucro, ou ela decide mudar radicalmente o layout dela. Então, a gente vai encontrar os dois tipos de empresa. Isso aqui são os dois casos que eu estou falando. Ela pode, então... Mas veja que, para ela, isso aqui vai significar um aperto, né, nas contas dela dos dois jeitos. De ela vai ter que diminuir a margem dela. Se ela opta por não comprar, né, novos aparelhos, novos equipamentos, novas máquinas, ficar então com aquelas máquinas tecnologicamente defasadas, ela tem aquela opção de esmagar a taxa de lucro, a margem de lucro. Se ela resolve comprar fazer uma nova fábrica praticamente, né? Os custos dela, né? Ela vai diminuir os custos dela, mas ela vai ter que fazer um investimento que não era o momento ainda. Aquela fábrica lá não tinha se depreciado, não tinha chegado ao final da vida útil dela. Então ela está tendo que fazer um investimento antes daquilo que tinha sido programado. Então veja que aqui você tem duas dinâmicas, né, duas respostas possíveis, mas que geram o mesmo problema de aperto nos lucros. E ainda, aí você vai falar, aí tem aquela outra dinâmica ainda que eu falei, beleza, essas duas opções, ela vai ter uma diminuição, né, um arroxo nas contas dela. Por que ela não sai desse mercado? Porque para essa empresa, é ainda interessante esmagar a lucratividade do que fechar aquela fábrica e procurar abrir um negócio num setor completamente diferente. Eu sempre brinco com aquela história lá, a fábrica produzia lá, estava lá no setor de ferroviário. Aí fala, opa, taxa de lucro aqui caiu, vou começar a produzir ketchup. Veja que para fazer um movimento desses é começar um negócio do zero. Não há um conjunto de saberes, né, de conhecimento tecnológico ali, de conhecimento do negócio que você leva de uma empresa ferroviária para uma fábrica de ketchup.
Então é mais negócio para ela, para as empresas esmagarem a margem de lucro e ficarem brigando no mesmo setor do que fazer essa mudança radical. Agora eu estou mudando aqui para um outro livro. Isso aqui é um livro do Brenner de 2006. Depois eu vou deixar todas essas referências aqui, porque eu estou usando quatro textos diferentes do Brenner para montar essa apresentação aqui. Agora ele coloca o seguinte, mas eu estou amarrando com toda aquela discussão dos slides anteriores. O problema tornou-se mais formidável porque tinha um aspecto estrutural importante. Uma parte desproporcional da queda na demanda resultou da desaceleração desproporcionalmente grande do crescimento do setor manufatureiro. Olha aqui que interessante que ele vai amarrar com uma discussão que a gente estava tendo nas aulas anteriores. Obrigadas a enfrentar um novo padrão de necessidades econômicas, as empresas enfrentaram maiores dificuldades em descobrir exatamente onde a demanda lentamente crescente era encontrada ou de fato criada. Um problema que se tornou muito mais oneroso em função de suas capacidades reduzidas em financiar em pesquisa e desenvolvimento. Então aqui ele também aponta aquele negócio, né, da má alocação de recursos que a gente começou a discutir, que discutimos na primeira aula, né, desse módulo. Ele está mostrando aqui como vai ficando mais difícil nessa conjuntura as empresas identificarem, falar, eu estou aqui no negócio ferroviário, minha margem de lucro está baixíssima. É até difícil para elas identificar, opa, é o setor de ketchup que vai me oferecer a melhor taxa de lucro. Por causa de toda essa dinâmica de aumento da competição, de superprodução, de esmagamento dos lucros, fica difícil identificar problemas, né, no consumo, aquela história que a gente discutiu lá com o pessoal do subconsumo, fica difícil identificar aonde que estão as melhores oportunidades, né? E as economias capitalistas avançadas não puderam, portanto, escapar das garras de um tipo de dinâmica hidráulica na qual o crescimento baseado na exportação de um grande país ou um grupo deles, garantido em parte pela desvalorização de sua moeda, eu vou comentar essa história da moeda na sequência, encontrou sua contrapartida na desaceleração da produção e rápidos aumentos nos preços dos ativos daqueles que tiveram suas moedas valorizadas. O que ele está falando aqui? Então, lembra que ele começou a contar aquela história, né? Vinha primeiro os Estados Unidos produzindo as empresas pioneiras, né? Entrando num determinado setor. Depois vieram as empresas alemãs, depois vieram as empresas japonesas, depois vieram o pessoal ali dos tigres asiáticos. O que isso aconteceu? Começou a gerar então uma super competição e que a cotação, né, das moedas começou a ser uma determinante muito importante. Imagina que não está num momento em que o dólar está muito valorizado. Ou seja, as mercadorias produzidas nos Estados Unidos, elas vão ficar muito caras, muito caras no mercado internacional. É o que a gente está vendo hoje no Brasil. Com o dólar a R$ 5, né, fica muito caro para a gente importar, comprar bens, né, importar bens. E aí o que acontece é o seguinte, começa a haver uma disputa entre as empresas, né, de diferentes setores, de diferentes economias, né, de diferentes países, para desvalorizar a sua moeda local e, portanto, tornar a sua moeda, os seus produtos, suas mercadorias, mais competitivas no mercado internacional. Então, nesse processo, os Estados Unidos e o leste da Ásia, com suas moedas atreladas ao dólar, tentaram se mover juntos. Então, quando que o dólar estava desvalorizado, as mercadorias produzidas nos Estados Unidos e do leste da Ásia se tornavam mais competitivas no mercado internacional. E aí, nesse momento, as empresas da Alemanha e do Japão, elas tinham uma baixa, né? Elas enfrentavam maiores dificuldades, e aí a economia alemã e a economia japonesa entravam em contração. Na contramão disso, a Alemanha e o Japão e o sistema como um todo cresciam de forma dependente do mercado norte-americano. Isso aqui é um outro detalhe aqui ainda. Além dessa dinâmica, né, da moeda, o mercado norte-americano é um mercado muito, muito forte, né? Então, no momento em que o dólar estava muito valorizado, as mercadorias produzidas nos Estados Unidos se tornavam pouco competitivas no mercado internacional, enquanto que portanto, já dando uma primeira vantagem, né, para as empresas lá do Japão, para as empresas da Alemanha,
Mas ainda tinha uma segunda vantagem, que com o dólar muito valorizado, né, o poder de compra da população dos Estados Unidos aumentava, né, em relação aos produtos do exterior. Né? E aí vinha, né, o pessoal ali das empresas do Japão, as empresas da Alemanha, e apostava tudo naquele mercado norte-americano. Então, o que que eu tô querendo dizer com tudo isso aqui, né? Que comecei a chamar atenção aqui para um problema. Até agora a gente estava discutindo a história, né, de esmagamento dos lucros por causa de aumento de salários, problema de consumo, problema de má alocação de recursos, né, financiarização. Aqui eu estou começando a discutir, né, como que esse problema das crises remete a um problema ali da própria competição entre empresas, problema de investimento, de superprodução, de aumento de capacidade ociosa, das empresas não encontrando mercado para os seus produtos, não porque simplesmente diminuiu a capacidade de consumo, né, da classe trabalhadora, mas sim por causa dessa própria dinâmica, né, de superprodução. Aqui ainda, né, eu vou melhorar isso aqui na próxima aula, né? O Brenner ele não é um cara que utiliza muito ali a história do valor, problema da superacumulação. Aqui ele está só olhando assim em termos, como eu falei, bem empíricos, né? Vendo aumentar a quantidade de mercadoria, vendo aumentar a capacidade de produção das indústrias. A gente vai melhorar isso já na próxima aula. Mas veja como que eu comecei a fazer referência a um outro problema. E agora aqui para encerrar, só vou mostrar aqui o gráfico, né, para que a gente consegue ver legal essa dinâmica aqui que ele apontou, né? Veja aqui como que ficou, né, essa cor aqui que não ficou legal. Mas é até melhor você reparar aqui que, por exemplo, no triângulo ali é para representar a economia japonesa. A economia norte-americana e a alemã fica meio confusa ali, mas veja que a economia norte-americana, que é que está na corzinha quase que mais próximo do branco, né, um cinza mais clarinho, como que ela está numa dinâmica bem diferente das outras duas. E a economia japonesa é a que vai entrar depois. E o que ele está mostrando aqui? Como que a taxa de lucro, né, delas acaba, por exemplo, cresce aqui nos anos, ali no final dos anos 60, você vê que tem uma alta na lucratividade das empresas japonesas. Paralelamente a isso, o que a gente está vendo? Uma queda na lucratividade das empresas norte-americanas. E o que é curioso também, que a gente vai ver melhor nas próximas aulas, né, é como que depois, né, desse momento, todas as economias aí vão encontrar taxas de lucros muito menores, né? Ainda que ali, por exemplo, no final, né, dos anos 90, tem uma alta ali na lucratividade das empresas japonesas, das empresas alemãs e uma baixa nas empresas norte-americanas. Mas veja como que essa alta, né, na lucratividade das empresas japonesas e alemãs são muito menores, né? Essa alta é muito menor do que aquela alta, né, no final dos anos 60 ali. Então, eu também vou mostrar isso aqui melhor, né, na próxima aula, quando a gente falar da tendência da taxa de lucro. Aqui o foco vai mais nessa dinâmica da competição, né? As empresas tentando se manter no mesmo setor, continuando produzindo as mesmas mercadorias, né? Mas, portanto, gerando problema de superprodução, aumentando a capacidade ociosa, né? Porque na medida que você tem um problema de superprodução, você não vai continuar produzindo no mesmo ritmo. E isso pressionando a taxa de lucro para baixo, né? Veja como que... E ainda essa dinâmica ali dissonante, né? Melhorou um pouco a lucratividade das empresas alemãs e japonesas, queda na taxa de lucro das empresas norte-americanas. Isso aqui é uma expressão que vai ficar bem famosa, bem marcante do Brenner, né? Que é a economia entra numa dinâmica parecida com um jogo de soma zero. E, então, já apareceu aqui no canal o pessoal aí acabou, o pessoal liberal ali, né, que começou a ter algum contato com a economia, aí eles aprendem aquele mantra: economia não é jogo de soma zero, economia não é jogo de soma zero. E aqui, justamente o que o Brenner está mostrando, né, em números, é de que a economia mundial começa a viver uma dinâmica próxima ao jogo de soma zero a partir ali na virada dos anos 70 para os anos 80, né?
Por isso que eu acho o Brenner um cara muito interessante. E ele aponta isso sem ter que recorrer a todas aquelas categorias marxianas, valor, mas a gente vai amarrar com essas categorias na próxima aula. Bom, gente, essa aula aqui foi bem densa. Eu fiz uma análise, eu tentei combinar, né, essa análise mais empírica do Brenner trazendo para o nosso problema, né, da dinâmica das crises, né? Se tudo der certo, eu vou fazer depois um mini curso falando, né, também sobre a economia mundial. Então, não especificamente, né, sobre as crises, mas contando essa história da economia mundial. E ali, aí eu vou ter tempo, né, para ir mostrando passo a passo como que foi essa dinâmica, o que acontece ali para a economia norte-americana entrar na fase expansiva, e enquanto que a economia japonesa e alemã entram na fase regressiva. Eu vou poder contar essa história detalhe por detalhe, né, de forma cronológica, amarrando os pontos. Aqui o meu objetivo foi mais pontuar, né, esse problema do intensificação da competição, né, entrando empresas norte-americanas, alemã, japonesa, leste asiático, China, aumentando essa competição, gerando superprodução de mercadorias e aumento da capacidade ociosa. Que é isso aqui que a gente vai levar para as próximas aulas. Então, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.